Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Essa é a nossa aula 43. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula 43. Pega o material aí que o professor presencial já entregou para vocês. Vamos seguindo lâmina por lâmina, tá, pessoal? Hoje vamos falar do tecido conjuntivo, mas a parte 3. Então, nós temos dois assuntos muito importantes para podermos entender e finalizar o tecido conjuntivo. Vai acompanhando as lâminas, qualquer dúvida, já faça suas anotações, que assim que a gente finalizar, ainda tem a parte 43.2. Professor, o que nós vamos fazer na 43.2? Nós vamos fazer um resumão desta aula agora, e assim que eu finalizar o resumo, vou deixar vocês fazendo as atividades. Aí eu retorno para a gente fazer as correções, tá bom? Então vamos iniciar? Na tela, diretor. Olha aí, 43.1. Professor Jefferson, é histologia animal. Isso mesmo, pessoal. E na histologia animal é o tecido conjuntivo parte 3. No tecido conjuntivo parte 3, nós vamos falar sobre tecido linfático, sangue e sistema imunitário. Aqui atrás, meu diretor. Pessoal, lembrando, quando a gente fala do tecido linfático, tecido sanguíneo e sistema imunitário, sempre vamos lembrar, para cada item tem estrutura. Então temos que entender a estrutura do tecido linfático, estrutura do tecido sanguíneo e sistema imunitário ou imunológico. Desta forma, nós vamos compreender o objetivo, função e importância biológica para o nosso organismo, de cada tecido desse, que constitui aí, conjuntivo parte 3, tá bom? Na tela, diretor. Então vamos iniciar? Vamos iniciar pelo tecido linfático. Então nós temos aqui um organograma. Sistema linfático é organizado em linfa, órgãos linfóides. Quais são? Baço, linfa e o timo. E também temos aí, os transportoplatinas e vasos linfáticos. Dentro do sistema linfático, nós temos aí, uma organização. Nós temos aí uma organização em forma, na verdade, é uma localização anatômica do sistema. Aonde nós temos os principais aí, amígdalas, timo, baço, nódulos linfáticos e os vasos linfáticos. Então, vaso linfático, pessoal, é esse emaranhado que nos faz lembrar o quê? Como se fosse o sistema nervoso. Ou como se fosse vasos ou veias, tá bom? Mas são essas terminações que realizam as conexões. Quando a gente fala também em relação aos nódulos linfáticos, eles ficam nas regiões da virilha, nas regiões da axila. Temos que lembrar isso também. Vamos conhecer direitinho? A linfa. Então vamos lá. Linfa. Linfa é o líquido claro, ligeiramente amarelado, que flui lentamente em nossos corpos através de vasos linfáticos. Quando a gente faz, o processo anatômico em relação aí, as amígdalas, o timo, linfonodos, amígdalas, que aqui está como tonilhas, timo, linfonodos, vasos linfáticos. Nós temos aqui em relação ao fígado e o baço, Temos aí em relação aos linfas ou as linfas que pega todo o trato, do intestino. Tem as regiões de apêndices também e inguinais. A origem dessa linfa
A linfa é originada a partir dos líquidos intersticiais ou intercelulares que transbordam dos vasos sanguíneos. Parte desse plasma é reconhecido pelos capilares linfáticos e são levados aos vasos com maior calibre. Então, uma coisa quando a gente fala sobre capilares, não vamos confundir. Uma coisa quando a gente fala de capilares sanguíneos, capilares linfáticos e vasos sanguíneos. E não existe vasos linfáticos, mas sim os capilares. Vasos capilares. Então nós temos aí, ó, os vasos linfáticos. Linfonodos são... Desculpa. Tem os vasos linfáticos, né? Linfonodos são pequenos órgãos ou glomérulos, glândulas situadas ao longo do processo de circulação linfática, além do baço e dos tonilhas platinas, que são as amígdalas. Estão associados em relação ao processo de filtragem, defesa, retenção de micro-organismos e vasos do linfo. Tanto a relação de sinalização do sistema imunológico, quando ocorre uma invasão ou infecção por agentes patogênicos, esses nódulos ficam tanto quanto túrgidos por causa de reações de antígenos. Então, funções do tecido linfático: remoção de impurezas e dos fluidos em excesso do tecido corporal. 2. Produção de células envolvidas no mecanismo de defesa do organismo, logo, os linfócitos. E o terceiro, coleta e distribuição de ácidos graxos e gliceróis absorvidos no intestino, importantíssimo para a constituição das regiões de cadeia leve e regiões de cadeia pesada no processo de fabricação dos linfócitos, das glicosaminoglicanas e dos anticorpos, principalmente as cadeias pesadas e as regiões hipervariáveis. Cada região hipervariável de um anticorpo é específico em relação à resposta parasita hospedeiro, conforme a sinalização de células apresentadoras de antígenos. Cito os macrófagos de forma a estimular o sistema imunológico inespecífico, que posteriormente vai criar capacidade específica de produção de anticorpos específicos à ação de um parasita, de um antígeno, quando é ativado pelas células B. Desta forma, tanto os ácidos graxos como os gliceróis que são absorvidos, matéria-prima para a produção e manutenção e constituição das reações químicas e imunológicas dos tecidos linfáticos. E como é que se dá, então, quando ocorre a sinalização de um processo infeccioso? Como se procede, então, às reações imunológicas desse tecido, que é um aglomerado de linfas? Micro-organismos patogênicos fazem com que os linfócitos ou os vasos
os linfócitos ou os vasos localizados em relação à invasão fazem com que os linfócitos próximos do local de infecção se multiplicam ativamente, provocando o inchaço dos linfonodos, formando as ínguas. Podemos dizer que quando o sistema está ativo, ele está sobrecarregado ou está em processo de resposta parasita hospedeiro específico, exacerbando as suas atividades químicas que nós percebemos quando ocorre esse inchaço, essas ínguas, tanto nas regiões inguinais como axiais. E o tecido hematopoético, professor? Então, vamos aqui primeiro. Aqui nós vamos, finalizando sobre tecido linfático. Essa é a estrutura. Vamos para o tecido hematopoético, ou também denominado de sangue. Origem. O sangue, ou tecido sanguíneo, é formado pelo tecido hemocitopoético, hematopoético também conhecido, do grego aima, sangue, e poesis, produção. Então, hematopoético, produção de sangue. Esse sangue, pessoal, esse tecido, ele é constituído por outras células. Então, é um conjunto de células que formam o sangue. Originalmente, da onde, professor? Do que a gente chama de tutano, né? Lá da região intracelular, lá do osso. Então, a gente chama de medula óssea. Nós temos a medula óssea amarela. Esse tecido está localizado no interior de alguns ossos, como os localizados na região pélvica. O fêmur é um externo, na clavícula e nas costelas. Então, o conceito de sangue. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células que circulam em todo o nosso corpo. Então, vamos ver aqui quais são essas células que constituem o sangue. Nós temos aí uma função básica, transporte de oxigênio e nutrientes. Para mim, meu diretor, pessoal, o sangue, esse líquido, quando a gente observa, nós vamos falar aqui de forma geral as funções, mas para cada função dessa tem uma célula específica que realizar. Mas de forma geral, o sangue é nele que ocorre o quê? O transporte de oxigênio, e é nele que ocorre o transporte de nutrientes. Mas lembrem, existem células que realizam isso. Por exemplo, nós vamos ver aqui na frente que a hemácia é uma das células encarregada de fazer o transporte, de realizar o transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Onde a hemácia, quando está nos alvéolos do pulmão, então são alvéolos pulmonares, realiza o processo que a gente chama de hematose. Quando você inspira, as hemácias, através da estrutura da hemoglobina, causam uma reação morfológica, aonde a hemoglobina faz com que a membrana da hemácia tenha afinidade ao oxigênio. Nesse momento, e temporariamente, ela é denominada de oxihemoglobina. Desta forma, ela passa pelos alvéolos e captura todo o oxigênio
e vai ser transportado para os tecidos musculares. Os tecidos musculares captam o oxigênio na membrana da hemácia e aí ela libera, porque ela vai sofrer outra alteração. Ela deixa a sua conformação oxihemoglobina e adquire a conformação de oxihemoglobina. Então, quando ela inverte de oxi para dioxihemoglobina, há uma torção nessa molécula e ela libera o oxigênio e capta o dióxido de carbono produzido nas contrações musculares. Aqui é um exemplo só de como ocorre esse processo de transporte de gases, oxigênio e dióxido de carbono, realizado pela hemoglobina, molécula responsável na hemoglobina que está dentro da hemácia, com algumas estruturas proteicas na membrana da hemácia, realizando então essa troca, tirando o dióxido de carbono produzido nos músculos e colocando oxigênio nesses músculos. Aonde é feita a troca? Nos alvéolos pulmonares. A fisiologia dessa dinâmica, que a gente chama de hematose, é lá na frente. Para vocês entenderem que quando a gente fala só transporte de oxigênio, não é só uma coisa que vai pegar de um lugar para o outro. Ocorre um efeito cascata em cada uma dessas células que constituem o tecido hematocitopoético, o tecido sanguíneo, tá bom? Aumenta aí, meu diretor. Também retira dos tecidos a sobra das atividades celulares. Uma das sobras, a gente fala que é o dióxido de carbono. Mas não é só o dióxido de carbono. Existem também radicais livres. Radicais livres são metabólitos advindos do processo fisiológico muscular, ou se vocês quiserem, tecidual, que podem desequilibrar a membrana dessas células, causando precipitações. Então, quem faz a retirada dos metabólitos, que são produtos advindos de reações químicas fisiológicas, também é um tecido sanguíneo. Conduz os hormônios, né? Então, quando você produz hormônio lá na pituitária, quando você produz os hormônios que você vai sair da fase de criança para adolescente, de adolescente para adulto jovem, adulto e depois, quando a gente começa a ficar um pouquinho velhinho, o pico hormonal tem determinadas oscilações. Quem distribui os hormônios produzidos no sistema? O sistema sanguíneo. Professor, quais são então os componentes sanguíneos daqui? Quais são as células que constituem os tecidos sanguíneos? Nós temos a hemácia, check. Nós temos o plasma, plaquetas e leucócitos. O plasma, pessoal, desculpa, não é célula, é uma região, um lugar. Vamos entender aqui direitinho como é que é isso aí, parte a parte. Aqui é só algumas, tá bom? Vamos aqui, hemácia, também conhecida ou chamada de eritrócito, não possui núcleo. Mamíferos. Possui na composição a hemoglobina, que é responsável, né? Que confere essa cor vermelha no sangue e captura o oxigênio nos pulmões. Realiza o processo de troca, né? De oxigenação. Pessoal, por que a hemácia, professor, a gente observa, ela é discoide. Quando ela está sendo produzida, ainda lá na nossa medula, ela tem núcleo. Então, a hemácia, ela produz todo o ATP necessário, ainda na região medular, todo o ATP necessário para realizar as suas funções. Quando ela está pronta, ela é retirada ao núcleo, ela fica discoide, ou como você queira, bicôncava, e
pronta para realizar toda a sua atividade biológica. Aí sim ela é denominada de eritrócito. Tá bom? Agora, plasma. Manutenção da pressão osmótica, transporte de anticorpos, hemácias, plaquetas e uma das principais reservas de água no corpo. Qual é a estrutura proteica? Vamos aqui. Aqui é um frasco, onde vocês estão observando, do sangue. E quando a gente centrifuga o sangue, ele tem precipitações, separações. Se você pegar e dar um corte no seu braço e o sangue espirrar, é um líquido vermelho. Mas se você centrifugar, ele tem essas separações. Uma porção do sangue é constituída de plasma. Plasma, essa região amarelada que vocês estão vendo. Professor, o que tem nessa região amarelada? Nessa região amarelada, pessoal, nós encontramos aí proteínas, muitas delas relacionadas ao processo do sistema imunológico. São gamoglobulinas, aonde são produzidos anticorpos específicos do nosso sistema imunológico. Albumina, globulinas e fibrinogênios estão constituídos também. Tem o soro, que também tem imunoglobulinas, é uma fragmentação desse o plasma. Ele é a região proteica, mas o soro é a região onde está essas gamoglobulinas do sistema imunológico. Tem uma diferença. Para que ocorra a precipitação do soro rico em anticorpos, nós temos aí que fazer essa centrifugação sem heparina. Tá bom? Glóbulos brancos e plaquetas, aonde nós temos células, né? Principalmente glóbulos brancos são linfócitos, nessa região aqui, ó. É uma região que fica uma névoa branca. Aqui, ó, uma névoa branca. E depois, os glóbulos vermelhos, onde aqui é as hemácias, tá bom? Quais são essas estruturas? Uma delas são os leucócitos, estrutura de células, né, que constituem o tecido sanguíneo. Leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, têm forma circular e são nucleados, correspondente a um pouco mais de 1% do volume total do sangue. Tem função de defesa. Então, quais são as células de defesa, professor? Ou quem constitui os glóbulos brancos, ou também denominados de leucócitos? Nós temos aí os monócitos, nós temos aí os linfócitos, nós temos os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Mesmo esse grupo de células, glóbulos brancos, monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, responsável por uma determinada parte. Não, todos eles realizam a defesa do nosso sistema. Todos eles fazem parte do sistema imunológico. Nos defendem nos defendem em relação a agentes patogênicos, exógenos. Também há reações endógenas, não fisiológicas do nosso sistema. Quer dizer, doenças pré-existentes, que hoje o pessoal chama de comorbidades. Professor, uma comorbidade ou uma doença pré-existente que ela não está sintomatológica, mas pode. A pessoa pode desenvolver lúpus. Professor, o lúpus é adquirido ou é inato? Inato, só que ele tem como ação sintomatológica um processo de ativação. A pessoa, nós chamamos isso de epigenética.
aonde o indivíduo entra em contato com algum agente ou molécula antigênica que ativa um processo de reação em cadeia do próprio organismo. Então, algumas doenças pré-existentes, essas células também nos defendem em relação à sintomatologia do processo infeccioso endógeno. Então, existem processos infecciosos endógenos e processos infecciosos exógenos. Plaquetas, também chamadas de trombócitos, são muito importantes no que diz respeito ao processo de coagulação sanguínea. Em um ferimento, ela se direciona ao vaso rompido, vaso ou tecido. Mas é vaso. Mas para romper um vaso, não necessariamente que um tecido esteja rompido, que aí a gente chama de sangramento interno. Perfeito. E forma um tampão. Corresponde 1%, né, em relação ao conteúdo sanguíneo. Prevenção e interrupção, também chamada de trombócitos, as plaquetas, são muito importantes no que diz respeito ao processo de coagulação. Processo de coagulação e cicatrização. Prevenção e interrupção do sangue. Entende isso? Não. Quais são os elementos figurados? Os elementos figurados são os glóbulos vermelhos, plaquetas e os glóbulos brancos, também chamados de elementos figurados, que são esses elementos que constituem o tecido sanguíneo, fora as hemoglobinas. Esses são células. Professor, qual é a diferença de elementos figurados para as estruturas proteicas? Estruturas proteicas são as gamoglobulinas produzidas por essas células do sistema imunológico, leucócitos, que são os anticorpos. Então, elemento figurado são células. Elas podem ser nucleadas ou anucleadas, que possuem núcleo, ou anucleadas, não possuem núcleo, em sua atividade biológica. Então, é um tecido. Já as gamoglobulinas são estruturas proteicas. Tá bom? Tá bom. Então, falando desse negócio de sistema imunológico, falando de proteção, quem são essas gamoglobulinas? O que é a defesa do nosso sistema? É um conjunto de células, tecidos e órgãos e moléculas responsável pela defesa. Calma aí, vamos separar isso direitinho. Então, calma aí, o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico, vamos lá, deixa eu separar isso direitinho aqui. O sistema imunológico é um conjunto de células, é um conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas responsável pela defesa do organismo contra agentes e moléculas exógenas, estranhas, de todos os seres vivos, com a finalidade de manter a homeostasia. Homeostasia, que é o equilíbrio da dinâmica do organismo. Para mim, meu diretor, quando nós falamos em homeostasia, ou equilíbrio da dinâmica do nosso sistema, é quando nós estamos realizando a função, né, quando os nossos órgãos estão realizando as funções corretas, o rim está filtrando sangue e está expelindo pela urina produtos coerentes com a sua função. Quando as células sanguíneas em massa está fazendo as trocas gasosas corretas, quando todo o nosso sistema está funcionando corretamente, homeostasia, equilíbrio da dinâmica
do processo fisiológico. Quando a gente fala processo fisiológico, todas as reações de produção estão corretas e reações de limpeza, purificação, desintoxicação dessas reações de produção estão ocorrendo de forma correta, nós chamamos de homeostasia. Exemplo, professor, que vê uma sintomatologia que algo está errado com o processo homeostático. Se você urinar e aonde você urinou depois começa a aparecer um monte de formiga, está tendo aí uma sinalização de algo errado. Você está expelindo uma coisa que não é para você expelir, açúcar. Aí a gente tem aquele diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. Quando você está com o tecido aqui seco, ressecado, você faz assim e começa a aparecer aquele arranhão opaco, faz um negócio branco. Algo está errado, uma sinalização. Então, algo não está coerente com a homeostasia de um sistema do organismo. Aí sim, nós temos aí estas células, o conjunto de células, órgãos e tecidos ou moléculas que vão entrar em ação. Quem são elas? Aumenta aí, meu diretor. O sistema imunológico é dividido em dois tipos de imunidade. Então, nós temos aí imunidade dos nossos sistemas contra agentes infecciosos ou moléculas. Se caracterizam por imunidade inata e imunidade adquirida. Professor, oi, inata, só a palavra inata é porque você já, imunidade inata, você nasce com ela. Adquirida, você entra em contato e durante o processo de desenvolvimento e contato que você tem, você vai o quê? Criando resposta contra uma determinada ação de um agente, uma determinada reação de um agente infeccioso. Isso. Vamos ver aí, ó. Imunidade inata ou natural. Pessoal, eu sei que está escrito em vários livros natural. Natural não, inata. Imunidade natural? Não, a palavra natural não cabe. Ah, professor, mas no livro tá. Mas tá errado, pronto. É inata. Não, é porque natural não é essa palavra. Porque a imunidade adquirida, ela ocorre por um processo natural de estimulação do sistema imunológico e reconhecimento por estas células para produzir uma globulina específica. O processo também é natural. Então vamos lá. Imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo. Você já nasce com ela. Resposta rápida, não específica, limitada a alguns estímulos do corpo e representada por barreiras física, química, biológica, celulares e inflamatórias. Então, barreira física, ou também denominada mecânica, retardam ou impedem a invasão do organismo por agentes estranhos. A pele é uma barreira. O trato respiratório é uma barreira. Ai, Senhor. Tá, pessoal, vem cá. Tá no livro. Tá, pra mim, meu diretor, meus queridos, a pele é uma barreira? A pele é uma barreira. Aqui no ar, tem esporos, tem micro-organismos, fungo, bactérias. Você pega algo aí, o dinheiro está cheio de germe. A mão do teu coleguinha que tu apertou pode estar cheio de germe. Então, a sua pele, a epiderme, é uma barreira se ela não estiver cortada. Porque vai impedir entrar em contato com o nosso sistema, com o sangue. A pele, a mucosa é a epiderme da boca.
Por exemplo, se você tem aparelho de dente, cuidado que a sua mucosa pode estar corrompida, uma microfissura, abertura, um rasgo. E aí o agente infeccioso pode entrar, entendeu? Isso é barreira física mecânica. Professor, trato respiratório é a mesma coisa que mucosa. Mucosa é o tecido que nos reveste por dentro. Epiderme é o que reveste por fora. Tudo bem? A barreira. Tosse, pessoal. Tosse e espirro, não é que é uma barreira. É uma ação. Tosse e espirro é uma ação. Como assim, professor? O nariz. Nariz tem pelos. Muco é uma barreira. O que é muco, professor? Enfia o dedo no nariz para ver aquela coisa gelatinosa. É um muco. Que quando você inspira, o ar é purificado, é filtrado pelos pelinhos que tem no nariz. E esse muco, quando a poeira bate no muco, ele para. Ele não prossegue, ele não entra. Então o muco é uma forma de parar, frear todos esses germes que estão na poeira, que estão aqui no ar. Mas, dependendo de como isso acontece, causa uma reação. Você tosse, ou dá uma alergia no trato respiratório e você expurga. Isso é uma reação. Falar que tosse é uma barreira, é uma reação advinda de um estímulo da barreira, da mucosa, do trato respiratório. Tá? Concordo muito falar que tosse barreira. Fluidos corporais do muco e da membrana das células. Aí sim. Aumenta aí, meu diretor. Barreira química. Inibe e elimina o crescimento de agentes patogênicos. Temperatura, acidez, é verdade. A nossa boca tem uma barreira química. O aparelho reprodutor feminino, a vagina pro lado de dentro tem uma barreira. É verdade. Barreira celular. São as células. São os que realizam fagocitose e realizam endocitoses. Fagocitose, pinocitose. Quem faz isso e mata esses organismos? Linfócitos, leucócitos, neutrófilos, monócitos, macrófagos. E barreiras inflamatórias que realizam a infecção, Barreiras inflamatórias? O que é barreira inflamatória, Jefferson? São reações infecciosas como dano teciduais que induzem células fagocitárias para a área afetada. Sim! Reagrupação de células para realizar esse tipo de barreira. A imunidade inata é capaz de prevenir e controlar diversas infecções. A imunidade inata que avisa sobre a presença de um agente infeccioso. Para mim, meu diretor, como assim a imunidade inata, professor? Uma das coisas são os nossos macrófagos, são células que identificam o que não é próprio do organismo. É uma forma de barreira, é uma forma de resposta a um potencial agente que está no sistema assintomatologicamente. Os macrófagos é um tipo de barreira. Na tela, meu diretor. Então, a imunidade também pode ser adquirida ou adaptada durante o processo de desenvolvimento. Uma delas é a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral é aquela que participam proteínas especializadas presentes no plasma, anticorpos. São produzidas pelos linfócitos B. E já são específicas. Mas antes disso, elas são o quê, professora? Ativado pelas células... linfócito B, seu doido, Não, antes disso, elas são capturadas pelos macrófagos que apresentam para o linfócito B, o linfócito B apresenta para os linfócitos C, CD4, CD8. Aí é específica. Tá aí, que é os linfócitos citotóxicos. Então, o macrófago capta um agente infeccioso, apresenta para uma célula B e ela vai apresentar para uma célula T para produzir
moléculas citotóxicas de respostas específicas para um determinado agente infeccioso. Então nós temos aí as células que são constituídas da imunidade humoral e a imunidade citada, que são células que realizam o processo de micro-organismos, linfócito de respostas, mecanismo efetor, que são os anticorpos que estão no soro, que transferem. Então, bloqueia informações de eliminação, eliminam fagocitose e eliminam o processo de infecção. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizamos aqui. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, tá bom? Tchau, tchau.